Vamos começar esse bloco falando sobre carros. O Papa João Paulo II gostava muito de automóveis. Ele chegou até a ganhar uma Ferrari de presente, mas resolveu leiloar o carro e doar o dinheiro para a caridade. Essa é a única Ferrari em que João Paulo II já foi visto. A imagem é da visita do Papa à lendária fábrica da Ferrari em Maranello, na Itália, em 1978. Mais tarde, ele celebrou a missa na pista do circuito de Fiorano. Ao invés de entrar no papamóvel comum de todos os dias, o Papa passeou em uma das Ferraris que estavam esperando por ele na fábrica. Mas isso não foi a única visita do Papa ao mundo da famosa empresa de automóveis. Em 2005, ele ganhou um modelo Enzo Ferrari de presente. A história daquele carro começou há 10 anos e só recentemente teve uma conclusão. Só existem 400 Enzo Ferraris fabricados e o Papa recebeu um deles. Mas ele não usou o carro para se locomover na cidade do Vaticano ou para fazer passeios em Castel Gandolfo. Ao invés disso, o pontífice pediu que fosse leiloado e para todos os rendimentos beneficiarem as pessoas que estavam se recuperando do tsunami do sul da Ásia de 2004. O dinheiro foi entregue ao Papa Bento XVI depois da morte do Papa João Paulo II. Um colecionador americano pagou quase $1 milhão pelo carro. Em seguida, o valor total foi doado para as vítimas. E agora ele já foi leiloado novamente, dessa vez no México, por $6 milhões. A visita do Papa Francisco aos Estados Unidos tem gerado grande expectativa entre os americanos. Eles se preocupam com a visão política do Papa. O Papa Francisco é liberal, conservador ou nenhum dos dois? Com a visita dele para os Estados Unidos, parece que essa é a pergunta que está sendo feita por especialistas de mídia, católicos conservadores e todas as outras pessoas. Vai haver muita gente lá, muita cobertura da mídia e muitas implicações políticas. O professor Michael Dreesen é especializado em religião e política na Universidade John Cabot, em Roma. Ele diz que mesmo que o Papa seja principalmente uma figura religiosa e não política, ele inevitavelmente vai abordar questões polêmicas na arena política. Tudo, desde economia e imigração ao aborto e mudanças climáticas. Ele vai ter que falar com essas divisões da sociedade dos Estados Unidos. E eu acho que ele vai encontrar uma maneira de fazer isso. Não é nenhuma surpresa que o Papa é, ao mesmo tempo, crítico do capitalismo de livre mercado e seu efeito sobre a desigualdade, e, ao mesmo tempo, tem uma defesa muito robusta de coisas como o casamento, as escolas católicas e rezar o rosário. Apesar da cobertura inevitável da mídia, o professor Dreesen diz que os americanos podem olhar para trás para a visita de Bento XVI em 2008, quando o pontífice foi considerado muito conservador. Agora, diz ele, parece que a situação oposta está acontecendo. O Papa Bento veio, a presidente da Câmara era católica, mas ela era liberal pró-escolha. Portanto, muita gente falou sobre isso. Eles falavam, o Papa vai excluir Nancy Pelosi, isso vai ser um grande escândalo. No final do dia, todos os católicos liberais se alinharam, e eles não viam a hora de conhecer Bento. Ele diz que o Papa e a Igreja não podem ser limitados a uma categoria política. No final do dia, ele acredita que os americanos vão deixar sua agenda pessoal e política em segundo plano. Eu acho que as pessoas vão deixar de lado sua preferência política durante a visita e realmente vão acolhê-lo. Eu acho. Os americanos vão ouvir o que o Papa tem a dizer, não como um liberal ou uma figura conservadora, mas sim como chefe da Igreja Católica. No mês que vem vai acontecer uma grande reunião no Vaticano com instituições de caridade do mundo todo. A intenção é melhorar a ajuda a regiões como o Oriente Médio e a África. Eles foram forçados a deixar suas casas por causa da violência e instabilidade social. Há realmente um número crescente de refugiados da África e do Oriente Médio. O Fundo Central de Resposta a Emergências das Nações Unidas tomou conhecimento do problema. Nós temos 60 milhões de pessoas desalojadas. Esse número é o mais alto desde a Segunda Guerra Mundial. Com mais refugiados e conflitos armados, a ONU anunciou recentemente que vai enviar $70 milhões para ajudar de forma apropriada. Nós temos, por exemplo, uma situação parecida no Sudão e no Chifre da África. As duas crises, que ainda existem, correm o risco de serem esquecidas por causa de crises bem maiores em outras partes do mundo. No Chifre da África, agências humanitárias na Eritreia, Etiópia e Somália vão receber $33 milhões. Na Somália, mais de 730 milhões de pessoas passam necessidade de comida e serviços básicos.
O Sudão e o Chad também vão receber ajuda financeira. As crianças estão entre os refugiados. Na cidade síria de Alepo, perto de 200 mil pessoas não têm acesso à água. Os suprimentos foram suspensos por conta da violência e dos frequentes cortes de energia. Em resposta, o Unicef aumentou a entrega de água de 800 mil para 2,5 milhões de litros por dia. É uma forma de ajudar a vida diária daqueles que perderam tudo do dia para a noite e agora simplesmente lutam para sobreviver. O cristianismo está sofrendo no Oriente Médio, especialmente no Iraque e na Síria. Em meio à onda de morte e destruição, o mundo parece indiferente. Um ano após o êxodo maciço de cristãos do Iraque, o Papa Francisco emitiu uma mensagem, exortando a comunidade internacional a agir e denunciar esses crimes. O Vaticano está atento à crise, mas reconhece que ainda há mais a ser feito. O Pontifício Conselho do Vaticano Cor Unum, que é o ramo que concede ajuda humanitária, convidou todas as organizações cristãs de caridade para ir a Roma em 17 de setembro, para avaliar o que precisa ser feito para melhorar a ajuda aos perseguidos. É muito decepcionante ver que o aspecto humano dessa crise não é prioridade, mas sim a política está em primeiro lugar. Política e ação militar são os temas de discussão. É importante que o mundo veja que por trás dessa guerra há pessoas que sofrem. Os números são surpreendentes e alarmantes. O Pontifício Conselho Cor Unum está presente na área desde que a crise começou. Ele também está tentando colocar um holofote internacional sobre a luta dos perseguidos. É exatamente por isso que o Conselho montou este pavilhão na Expo Milão, apresentando o pesadelo que algumas dessas famílias cristãs passam ao longo do ano. Até agora, mais de 600 mil pessoas visitaram o pavilhão. As doações que foram dadas no pavilhão da Santa Sé em Milão serão usadas para ajudar a educar as crianças refugiadas da Síria e do Iraque, que agora vivem em campos da Jordânia. Agora, sob ameaças do Estado Islâmico, mais e mais cristãos estão sendo forçados a fugir de suas casas. A presença dos cristãos na região está diminuindo rapidamente. É um conflito que tem dimensões diferentes. Por um lado, temos os refugiados que fogem da Síria e vão para a Jordânia. Em seguida, temos as minorias religiosas que foram forçadas a fugir de suas casas no Iraque e também foram para a Jordânia para procurar refúgio. Então, de certa forma, essas duas guerras se unem em uma terra estrangeira. A Jordânia é o país que está acolhendo o maior número de refugiados na região. A nação tem uma população de 6 milhões de pessoas e abriga mais de 2 milhões de refugiados. Em 17 de setembro, quando diferentes grupos cristãos se reúnem em Roma para avaliar o que precisa ser feito e como podem melhorar a sua assistência, não vão estar apenas organizações de caridade. Há também núncios, representantes ortodoxos da Síria e do Líbano e membros das Nações Unidas. Daqui a pouco tem música no programa. Você vai conhecer um grupo de cantores africanos.